Sem dúvida nenhuma, um dos vídeos que vocês mais gostam aqui no canal é quando eu falo de análise de portfólio, análise de projetos de vocês. Vocês gostam muito desse tipo de vídeo. E é por causa disso que eu resolvi inovar mais uma vez. A partir de agora, além de fazer esse tipo de vídeo de análise, eu vou também fazer vídeos onde eu vou refazer o portfólio de vocês totalmente do zero, sem olhar nenhum tutorial, nenhum vídeo previamente. Nós vamos fazer o projeto visual. Vamos abrir um arquivo do Figma e vamos começar a desenvolver o projeto de vocês. Vocês gostaram dessa ideia? Então, vamos lá acompanhar depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Daniel Tapias, você está no canal da Serlivre.com, onde eu falo de tecnologia web e carreira, especialmente para quem está começando na área. E como eu falei, eu vou começar um quadro novo aqui no canal, onde eu vou refazer o portfólio de vocês. E a ideia não é que você faça exatamente o portfólio com o mesmo layout que eu mostrar aqui no vídeo, tá? A ideia desse quadro é mostrar como que é o processo criativo. Por quê? Porque a gente vê muitos portfólios, muitos trabalhos Ctrl+C, Ctrl+V um do outro, né? Existe um vídeo no YouTube, por exemplo, o cara faz lá um portfólio e aí várias pessoas acabam fazendo esse mesmo portfólio, só mudando o nome ali. Então a ideia é que você fuja disso, faça trabalhos seus, trabalhos, digamos assim, com a sua cara, com a sua linguagem, os seus valores, bacana? Essa que é a ideia. E então, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como que seria o processo criativo que eu usaria para fazer esse tipo de trabalho, tá? Como que eu pensaria em fazer um projeto. Nesse vídeo de hoje, nós não vamos fazer nenhum código HTML, CSS, nem JavaScript, nem nada disso. Mas eu quero mostrar o projeto criativo, ou seja, o processo criativo, melhor dizendo, para chegar no resultado visual. Como que eu faço, então, como que eu decido essa questão visual? Que cores que eu vou utilizar? Que fonte que eu vou utilizar? Como que eu vou dispor as informações na tela? Tudo isso eu quero mostrar no Figma, tá? Um software que vai ajudar a gente a fazer esse tipo de análise, esse tipo de prototipação. Bacana? Deixa eu mostrar aqui na tela do meu computador qual vai ser o portfólio que eu vou refazer. Se liga só. Muito bem, esse daqui é o projeto do Nicolas Sente. Eu já fiz análise desse portfólio aqui no meu canal, posso deixar o card aqui em cima para você acompanhar se você quiser, mas eu não vou fazer novamente aqui a análise, eu já fiz em outro vídeo, tá? Aqui basicamente nós vamos só realmente refazer esse projeto de uma forma que fique mais apresentável, pelo menos na minha opinião, tá? Aqui nós temos uma questão sobre desalinhamento, tá? Então deixa eu aproveitar e desenhar aqui, olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, um header, certo? Que eu tô vendo ali em cima, e aqui eu tenho um pedaço de conteúdo aqui do lado esquerdo, né? Tá meio que jogado ali, enfim. Nós vamos ver como é que a gente pode dispor essas informações da melhor forma, bacana? Então vamos lá, eu tô aqui com um arquivo do Figma, tem um arquivo do Figma zero, não tem nada nesse arquivo, tá? Nós vamos começar do zero. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Apesar de que quando eu vou desenvolver a parte do HTML, do CSS e tudo mais, a gente começa com o Mobile First. Quando eu estou fazendo um projeto visual, eu faço o contrário, tá? Por quê? Porque como eu tenho uma área maior na tela, eu consigo, digamos assim, pensar mais em como que eu vou dispor essas informações. Porque depois na tela do mobile é mais fácil eu colocar uma coisa abaixo do outro e tudo mais, tá? Normalmente, no mobile a gente é um pouco mais limitado com essa questão. Mas na tela do desktop eu consigo inovar um pouco mais, eu consigo trabalhar melhor os espaços em branco e tudo mais, tá? Então, no Figma eu começo ao contrário, eu começo com a tela grande, tá? Então eu vou pressionar aqui a letra F, eu vou colocar aqui um desktop, o 1440 por 1024, tá lá, temos aqui o nosso primeiro arquivo, né? O nosso primeiro frame de onde a gente vai começar a desenhar. Mas antes de qualquer desenho, antes de escrever qualquer coisa nesse frame, o que que a gente precisa saber? O que que eu vou fazer, certo? Então vamos pensar um pouquinho. Um projeto ou um portfólio para desenvolvedora front-end, ele precisa obedecer algumas características e a gente precisa pensar nisso antes de qualquer coisa. Então, uma coisa que a gente precisa pensar, quem que vai acessar o nosso portfólio, tá? Então, normalmente, quem vai acessar o nosso portfólio ou é uma pessoa de RH, que não tem conhecimentos técnicos, ok?
Ou então é uma pessoa com um pouco mais de conhecimento técnico que vai avaliar não só a questão visual de projeto mesmo, como também pode ser que ela avalie o nosso código, tá? Isso é muito importante você perceber. Porém, se for uma pessoa de RH, ela não vai abrir seu código-fonte para ver como que você organizou o seu projeto, como que você fez com JavaScript, se usou o React, se não usou o React, nada disso, tá? Ela vai simplesmente abrir o seu projeto, o seu portfólio e vai avaliar, né? Vai ver se enquadra ali na vaga que eles estão buscando, na vaga que a empresa está buscando. Mas o que que vai, digamos assim, fazer o olho dela brilhar? O impacto visual, tá? Precisa ser algo diferente, precisa ser algo que chame a atenção. Bacana? Então essa aqui é a ideia, ok? Além disso, como que essa pessoa ela pode acessar o seu projeto? Eu vejo 3 formas. A primeira forma é por indicação. Então, ela perguntou para alguma pessoa: conhece um programador ou uma programadora front-end? Estamos com uma vaga aberta. Alguém foi lá, indicou o seu nome e passou a URL do seu portfólio. Uma outra possibilidade é ela buscar na internet, certo? Ela foi lá, buscou na internet, buscou no Google portfólio dev front-end, por exemplo, e acabou encontrando o seu projeto. Bacana? E uma outra forma é através das suas redes sociais. Por exemplo, se você é uma pessoa ativa, por exemplo, no LinkedIn, você pode deixar o URL do seu portfólio no seu LinkedIn para que as pessoas possam avaliar, né, o seu trabalho ou os seus trabalhos. Bacana? Então eu vejo essas 3 formas de alguém te encontrar na internet. Eu até acho que dessas 3 formas, a menos provável é uma pessoa buscar no Google, mas pode acontecer, tá? Então, no meu ponto de vista, a gente precisa balancear. Eu vou fazer um projeto ou um portfólio que vai ser encontrável, digamos assim, pelo Google, e aí eu desenvolvo esse projeto com umas tecnologias mais antigas, no caso, por exemplo, HTML e CSS estático, ou eu faço com alguma abordagem mais nova, utilizando o React, por exemplo, e deixo esse cara, digamos, menos performático e menos SEO-friendly, digamos assim, tá? Não significa que se você usar uma biblioteca, você não possa fazer ele de forma SEO-friendly, por exemplo. Você pode utilizar o framework Next.js, por exemplo, para criar os arquivos estáticos e tudo mais, tá? Mas isso é assunto para outra hora. Vamos pensar no produto final. Na minha opinião, o produto final de um portfólio, ele precisa ser arquivo estático, tá? É uma regra? Não. Dependendo do que você quer fazer, se for muito ousado, talvez fique muito difícil fazer com arquivo estático. E aí, você coloca na balança. Se eu não fizer com arquivo estático, eu vou ganhar uma certa interatividade que vai chamar muito a atenção da pessoa que está avaliando. Ótimo! Então você fez com consciência, tá? Existe uma balança, digamos assim. Então eu pendi um pouquinho menos na questão SEO-friendly, mas eu pesei muito mais na questão da interatividade e do impacto visual, do que aquilo vai causar na pessoa que está olhando o seu projeto, tá bom? Então, sempre tenha isso em mente, ok? Muito bem, então deixa eu abrir aqui no Google, eu vou procurar o seguinte: portfólio dev front-end, ok? Aí a gente achou aqui algumas URLs e eu vou abrir algumas dessas URLs. Deixa eu clicar aqui com o botão do meio, vamos abrir algumas URLs aqui na frente, ok, Behance, ok, FreeCodeCamp. É isso aí, eu acho que já está de bom tamanho, tá? Abrimos aqui algumas URLs e olha só que interessante, né? Quando eu procuro aqui portfólio dev front-end, primeiro vídeo aqui que aparece é o vídeo do meu canal, o primeiro tipo de vídeo do meu canal de análise de portfólio, né? Então, na minha opinião, foi um vídeo inovador, porque eu nunca tinha visto algo parecido na internet, tá? E agora eu tô inovando mais uma vez. Eu estou fazendo não só uma análise de portfólio, mas eu estou mostrando, será que eu só sei analisar e criticar ou será que eu sei fazer também? Nós vamos descobrir daqui a pouco e você vai julgar, tá bom? Mas enfim, estou inovando mais uma vez. Então só por esse motivo eu acho que eu já mereço pelo menos um likezinho aí. Deixa um like nesse vídeo aí para dar uma moral para mim, bacana? Muito bem, então deixa eu mostrar aqui. Muito bem, vamos dar uma rápida passada aqui. Você pode dar uma lida se você quiser depois, mas faz uma busca no Google da mesma forma que eu fiz, né? Portfólio dev front-end, tá? Aqui ele vai dar algumas indicações do que é preciso ter e aqui ele vai dar, olha só, algumas URLs, né? Aqui a gente tem um projeto de uma pessoa, um portfólio de uma pessoa. Temos aqui um outro projeto, né? Um pouco mais clean, digamos assim, bem interessante também. Olha só, alguma coisa mais, digamos, mais 3D, tá? E aí, isso daqui é importante, por quê?
Porque isso daqui é o que a gente chama de análise de concorrência, tá? Significa que você vai copiar e colar, ou você vai pegar um projeto desse aqui e vai fazer exatamente igual? Claro que não, mas você está absorvendo informação visual para, na hora que você for desenvolver o seu projeto, você já tem algumas referências na memória para poder te ajudar no processo criativo. Então, basicamente, quando a gente faz esse tipo de análise, você pode até um pouco mais além, ver que tipo de informação que as pessoas costumam colocar, tá? E por aí vai. Olha esse aqui, que bacana, hein? Designer, Developer. Olha como chama a atenção, pessoal. Não tem nada de Ctrl+C, Ctrl+V. Eu nunca vi um projeto como esse e me chamou muito a atenção, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui eu já tô careca de saber que existe um monte de projeto igual a esse, um monte de portfólio igual a esse. Esse aqui também, ele tem uma certa identidade, eu acho muito legal, tá? Olha esse aqui. Pô, desculpa aí, Matt Farley, mas é a mesma coisa que eu já vejo todo dia, certo? Esse aqui é bem bacana, ó, lembra aquelas fontes antigas, né? Da época do pop art, talvez, enfim, né? Meio glamurosa, enfim, acho bacana, né? Olha esse que legal, ó, tá? Uma escrita aí com um ângulo diferente, tá? Muito bem, então aqui a gente consegue fazer uma rápida análise aí dos seus concorrentes, tá? E aqui, olha só, eu tenho esse outro portfólio, Juan Belo, desenvolvedor front-end, e olha que legal, eu procurei no Google, portfólio Dev Front-End, e apareceu esse cara aqui como se fosse um dos primeiros resultados, né? Deixa eu ver, é o segundo resultado, só perdeu aqui para esse do Hostinger. Vamos dar uma olhada aqui no Ctrl+U da página desse cara? Olha só, não tem uma div vazia. É isso que eu acabo falando, é isso que eu acabo batendo na tecla. Quando eu falo sobre utilizar essas bibliotecas, e as pessoas podem até falar, Daniel, mas você desenvolve igual você desenvolve em 1920. Não é isso, a questão é, qual é o objetivo do seu projeto, tá? Então, se eu quero fazer um projeto que ele seja encontrável pelo Google, eu vou utilizar arquivo estático, óbvio, quando der, não é todo o caso, né? Por exemplo, você está desenvolvendo uma aplicação que a pessoa vai fazer login, a pessoa precisa digitar usuário e senha. É óbvio que eu vou usar uma biblioteca, um framework para me ajudar. E até mesmo para fazer o portfólio eu posso usar. Mas no final das contas, ele precisa ser encontrável. É isso que eu quero dizer. O que importa é o resultado final, não é o jeito que você faz. Isso pouco importa para quem está procurando. O que importa é o resultado final. Se aquele código está fácil de encontrar, está fácil de navegar, de usar, se o Google vai conseguir indexar bem, como fez do projeto do Juan Belo, tá? É isso que importa. Vamos ver o próximo aqui? Yuri Code. Olha lá, é bem parecido, inclusive, né? Acho que o segredo está em fazer portfólios roxinhos. Ah, peguei aí. Muito bem, vamos, tirando a piada de lado, vamos lá. Vamos dar uma olhada no código fonte. Ele tem aqui também tags HTML. E olha só, tá tudo aqui, ó. O conteúdo tá todo escrito aqui. O conteúdo tá aqui, pessoal. Não é uma div vazia com ID root, não. O conteúdo tá aqui. O Google consegue enxergar. É isso que eu falo, é isso que eu brigo. Bacana? Desculpa aí, mas é que eu me emociono. Nós temos aqui alguns projetos também no Behance, que você pode dar uma olhada. Tudo isso que eu tô fazendo, análise de concorrência, é para você absorver, digamos assim, informação visual, tá? Absorve tudo visual, sem julgamento se tá bom, se não tá, ok? É mais para ir absorvendo, ok? E aí nós temos um outro aqui, 15 portfólios de desenvolvimento para web inspiradores, Matt Farley, nós temos esse projeto aqui, e aí inclusive, pessoal, eu tô olhando simplesmente aqui essas thumbs, tá? Mas, para você avaliar, acessa a página dos caras, porque podem ter muito mais coisas animadas, pode ter um monte de coisa que aqui nessa pequena foto aqui a gente não consiga ver. Então, por exemplo, deixa eu escolher um aqui. Por exemplo, esse aqui parece simples, né? Pode ser que ele seja mesmo, não estou falando que é diferente não, mas vou clicar para ver, tá? Então a gente clica, abre esta URL, olha só, tem uma animaçãozinha ali, bacana? É boa ou não? Não sei, mas isso a gente não consegue ver naquele print, tá? Então é isso que eu tô falando. Pega alguns portfólios, abre os portfólios para ver como é que eles estão. Por exemplo, esse aqui me pareceu interessante, vamos dar uma olhada? Olha lá que bacana, é isso que eu tô dizendo, tá vendo? Olha que coisa maluca, muito legal, provavelmente deve ser um WebGL e conforme eu vou passando o mouse, além de eu estar gravando o vídeo e fazendo isso aqui, que meu processador tá quase saindo voando, mas, olha que interessante, se você faz um negócio desse aqui e uma pessoa de RH abre o seu portfólio, meu Deus, né? Como chama a atenção, né? É bom ou não? Não sei. Chama atenção, é isso que eu tô dizendo, tá? Muito bem, deixa eu fechar antes que meu computador trave. Bom, então fizemos agora a análise dos nossos concorrentes.
E o que eu quero falar com vocês agora é o seguinte: normalmente no processo criativo a gente também trabalha utilizando o conceito de brainstorm. O que é isso? O brainstorm é como se fosse uma chuva de ideias, tá? É onde a gente vai colocar várias ideias na mesa de como que a gente vai representar o nosso portfólio, tá? Então, para a gente poder fazer esse tipo de brainstorm aqui para esse portfólio do Nicolas, eu pensei em duas palavras, tá? Eu pensei em palavras moderno e tecnologia, tá? Eu pensei nessas duas palavras para a gente se basear nelas para poder desenhar alguma coisa lá no Figma. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer alguma busca por coisas visuais que representam isso. Então você pode buscar por cores que possam representar isso de alguma forma, por fontes, por imagens. Inclusive, quando eu fiz faculdade de design, a gente fazia em revista, por exemplo, tá? Não era na internet, porque na internet você fica meio fechado. Quando você pega uma revista, por exemplo, você está absorvendo tudo quanto é informação visual. E aí você vai falar, essa imagem me lembra a modernidade. Às vezes você nem sabe por quê, mas te lembra. Quando a gente faz uma busca na internet, por exemplo, uma busca num banco de imagens, por exemplo, as coisas já vêm muito fechadinhas para vocês, né? Então meio que você se limita a absorver outras coisas, coisas novas. Mas a gente vai usar a internet aqui porque é o que a gente tem, bacana? Então o que eu vou fazer? Deixa eu abrir aqui o meu Figma novamente. Então tá aqui, deixa eu criar uma página nova. Eu vou chamar assim, ó, painel semântico, tá? Painel semântico, que é quase uma extensão do brainstorm. No meu brainstorm, eu vou falar quais são as palavras que eu quero transmitir, quais são os conceitos, melhor dizendo, que eu quero transmitir. E no painel semântico eu vou buscar referências visuais que me lembram esses conceitos que eu quero transmitir. E é isso que eu vou fazer. Então o que eu vou vir aqui? Eu vou vir aqui nos meus plugins, eu até já tenho aqui, ó, Unsplash. Ok, vamos lá. Deixa eu buscar aqui, por exemplo, eu vou buscar por tech, tá? Tecnologia. Vamos buscar aqui algumas imagens, tá? Então eu tenho aqui, ó, essa imagem aqui eu achei interessante, então eu simplesmente arrasto para cá. Posso diminuir um pouquinho. Vamos buscar algumas outras imagens, tá? E aí eu vou buscando, pessoal. Inclusive essa tá mais legal que essa, né? Mas tudo bem, deixa ela lá. Olha, essa aqui eu achei bacana. Deixa eu carregar todas elas. Essa aqui eu achei legal. Então eu tô buscando, pessoal, referências, tá? Simplesmente referências que me lembram tecnologia e imagens que eu acho bonito, tá? É basicamente isso, tá bom? Olha, essa aqui tá bem bonita, né? Com essas luzes e tudo mais. Vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui algumas vezes e vou editar o vídeo aqui, ou melhor, o meu editor vai editar o vídeo para ele não fazer piada comigo de novo. Busquei aqui algumas imagens que eu achei bem interessante, tá? São imagens que para mim me lembram tecnologia. Essa imagem daqui, eu não pensei assim de fato em tecnologia, mas eu pensei em criar alguma coisa como se fosse um background da nossa página. Como ela é uma imagem mais escura, eu consegui de alguma forma colocar um desfoque nela, colocar um efeito blur e deixar ela como imagem de fundo, criando uma mancha, sabe? Alguma coisa assim, nós vamos ver se vai ficar bom ou se vai ficar uma porcaria, tá? Mas de qualquer maneira, essas são as imagens, referência que eu encontrei aqui no Unsplash. Você pode utilizar outros bancos de imagem também, e para esse caso pode ser imagem paga, por exemplo, porque você não vai utilizar de fato, você só está buscando referência visual para tentar identificar quais são os conceitos, né, o que está presente nessa imagem que te remetem à tecnologia. Essa que é a ideia, tá? Por que essa imagem me lembra a tecnologia? E aí a gente começa a tentar observar esses aspectos para poder replicá-los no nosso design, tá? É isso que a gente costuma fazer. Eu vou fazer mais uma busca aqui por Modern para a gente ver o que aparece. Encontrei aqui algumas imagens. Não gostei muito das imagens aqui que o Unsplash me deu, mas eu selecionei 4 aqui. Eu olhei bastante imagens aqui, tá, pessoal? Acabei olhando bastante aqui, selecionei 4 que me remeteu um pouco a essa ideia de modernidade e deixei aqui no nosso painel semântico. Você pode fazer isso com outras coisas também, com cores, com fontes principalmente, tá? Então quando você olha diversos materiais gráficos, por exemplo, numa revista, como eu falei, você pode analisar quais são as fontes que te remetem à modernidade ou à tecnologia e ir fazendo esse tipo de análise, tá? Mas muito bem, aqui nós vamos ser um pouco mais, digamos, mais rápido, mais diretos ao ponto, para a gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito longo, obviamente, tá? Muito bem, então temos aqui o nosso painel semântico. Vamos voltar então para a página 1 aqui, que vai ser aonde nós vamos começar a trabalhar. E primeira coisa que eu quero fazer, deixa eu já criar aqui um background. Eu vou deixar um
quase preto aqui no background, tá? E a ideia, né, que eu tive quando eu olhei essa imagem era pra gente colocar essa imagem de fundo e colocar um desfoque nela, só para ela fazer uma mancha, sabe? Uma mescla ali tá, na nossa imagem de fundo. Vamos fazer e vamos testar. Talvez não fique bom, aí a gente vai trabalhando nisso, tá? Então, voltando aqui para a página 1, deixa eu fazer o seguinte, eu posso colar essa imagem aqui por cima, ela está como imagem mesmo. Então, deixa eu abrir aqui um pouco, deixa eu colocar ela de fundo aqui. Ah, isso aí, trazer um pouquinho para cá. Muito bem, mais ou menos por aqui assim. Show de bola, deixa eu centralizar esse cara na tela. Muito bem, e vamos aplicar aqui um efeitinho. Vou colocar um blur aqui primeiro, blur, layer blur. E vamos aumentar um pouco essa distância. Vou colocar aqui os 100, por exemplo. Ok, ficou mais ou menos. Não sei se ficou muito bom ou não. Nós vamos testando, ok? Eu vou vir aqui, simplesmente diminuir a opacidade aqui para 50, por exemplo. A gente vê. Deixa assim por enquanto e depois a gente vê se consegue melhorar isso, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho se eu consigo diminuir aqui as luminosidades, deixar menos luz assim. Fiz aqui um pequeno ajuste. Eu acho que ficou uma bela porcaria, na verdade, mas a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal, é pegar esse texto que o Nicolas colocou e nós vamos simplesmente levar lá para o nosso Figma, tá? Então eu vou copiar e colar. Deixa eu vir aqui, vou deixar ele aqui por cima, desse jeito. Peguei o textinho dele lá. Eu tenho aqui um outro textinho que é o sobre mim. Eu vou pegar esse mesmo texto, tá? Deixa eu trazer para cá, deixar embaixo aqui. Ctrl V. O que mais que a gente tem aqui? Temos aqui os links, as redes sociais. Temos aqui o home, que vai para a página anterior. Baixe o currículo, sobre mim, projetos. E nós temos essa página aqui. Show de bola. Então, basicamente, em termos de texto, é só o da home e só o sobre mim, tá? A gente pode fazer o seguinte, eu posso vir aqui e colocar esses textos aqui em cima da página já simulando ali, né, onde a gente vai colocar o nosso conteúdo. Mas antes, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu selecionar aqui o meu frame, vamos criar um gridzinho só para a gente poder alinhar e distribuir os nossos elementos, tá? Então eu vou colocar aqui, sei lá, 12, desse jeito. Deixa eu colocar uma margem aqui, por exemplo, de 48. Ok, eu acho que ficou de bom tamanho. E aqui eu vou diminuir um pouquinho para 16. Maravilha, nós vamos colocar os nossos conteúdos aqui dentro, tá? Muito bem, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar só esse texto aqui, ó. Só esse primeiro. Melhor, posso até copiar ele aqui, trazer para cá, para dentro do nosso frame. E vou tirar esse nome aqui. Deixa eu tentar selecionar ele todo aqui, agora sim, para apagar, e vamos colocar uma fonte. Deixa eu colocar uma cor branca por enquanto, depois a gente vê se vai ser a melhor cor, tá? Colocar um tamanho aqui, sei lá, uns 18, desse jeito, e deixa eu procurar uma outra fonte que remeta à ideia de tecnologia, talvez remeta à ideia de programação, talvez. Vamos dar uma olhadinha, eu vou buscar aqui alguma fonte, Stock Web, ok, Stock Web é a mesma fonte, eu gosto dessa fonte, por isso que ela é o logotipo da Serlive. O logotipo da Serlive é com essa fonte aqui, não vou usar ela não. O que mais? Vamos procurar uma outra fonte aqui, essa aqui não é a fonte que eu vou escolher, mas eu quero ver, olha só que fonte estranha, né? Muito bem. Eu gostei dessa aqui, Lecton, tá? Ela me remete um pouco à ideia de tecnologia, porém não sei, é uma tecnologia um pouco mais... Talvez por causa me lembra programação, né? Às vezes que pra mim pode parecer por isso. Vamos tentar uma outra fonte? Deixa eu tentar aqui uma... Vamos pegar... é difícil... Essa aqui, Libre Franklin? Não, de jeito nenhum. Talvez essa, Miriam Libre. Ok, pessoal, eu vou ficar com essa fonte aqui pra gente não perder muito tempo e o editor não me matar, mas não precisa seguir com essa, tá? Você pode perder um pouquinho mais de tempo escolhendo uma fonte. Sempre é bom buscar referência visual, seja referência visual em outros portfólios, né? Então, por exemplo, eu entrei nesses portfólios, essa fonte me lembra a tecnologia? Não sei, avalia você, tá? Essa fonte me lembra a tecnologia, dá a legibilidade que eu quero e tudo mais, tá?
Então, vai da sua análise aí, escolha uma fonte que você acha interessante e segue o jogo, tá? Eu vou duplicar esse texto e vou escrever assim, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, sou o Nicolas Sente, eu vou mudar isso aqui, só sou o Nicolas, tá? Não precisa do pronome, deixa eu trazer para cima, Ctrl A. Se eu copiar, eu vou copiar sem a formatação. Então o que eu faço? Vou selecionar ele, Copy as Text, tá? Copy as Text, e aí eu colo ele aqui, Ctrl V normal, tá? Acabou indo tudo, não tem problema. Depois eu vou pegar o outro textinho lá. Aliás, não sei se poderia ser tudo uma caixa só, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Sou o Nicolas Sente, estudante de sistema de informação. Não, vamos fazer linha a linha, que eu acho que fica mais interessante, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Esse cara vai ser 48, por exemplo. Deixa eu só apertar Shift, selecionar o frame, Shift 2. Agora sim. Sou o Nicolas Sente, ok, parece que tá de bom tamanho. Deixa eu só deixar esse cara um pouco mais grosso, é isso aí. E também não quero esse branco aqui não, tá? Vamos escolher uma outra cor. O projeto original ele tinha ali uns detalhes de verde, né? Então deixa eu colocar um verde um pouco mais amarelado. Ok, eu acho que esse verde aqui tá de bom tamanho, no fundo preto ficou legal, tá? E aí, obviamente, é como eu falei, né? Eu não quero que você faça exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V do que eu tô fazendo. Eu quero que você veja o processo criativo para poder criar o seu projeto, o seu portfólio de forma autoral, totalmente diferente de tudo. E é isso que eu quero desenvolver aqui com vocês, tá? Fazer uma coisa totalmente diferente. Falar, eu duvido que vocês já viram isso na internet. Essa que é a ideia, tá? Com relação à fonte e às cores, eu vou manter dessa aqui. Como eu vou utilizar essa fonte em mais de um lugar, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu copiar esse código. Primeiro, Ctrl+C. Vou vir aqui fora, aqui, Local Styles. Vou criar um novo style. Vou criar aqui um style para cor, tá? E vou chamar esse cara de Primary. Enter. É isso aí. Agora eu vou aplicar esse tom de verde. Eu vou aplicar o nosso primary, porque daí fica vindo de uma variável, é mais fácil para a gente dar manutenção se for preciso mudar essa cor, tá? Muito bem, o que mais, pessoal? A gente tem aqui um texto, né? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos lá. Olá, pessoal, sou o Nicolas Sente. Eu quero focar aqui na seguinte informação. Ele é brasileiro, mora no Brasil, estudante, não precisa falar quantos anos, se quiser coloca nascido em 2003, por exemplo, brasileiro, estudante. É isso que a pessoa precisa saber, tá? A gente não precisa, ó, estudante de sistema de informação com ambição de ter uma carreira, ok, pode ser. Eu sou o Nicolas, 20 anos, estudante de sistema de informação, estou cursando Fundação Santo André, não sei se é tão relevante assim. Atualmente tenho conhecimento em linguagem como, isso aqui é bacana, tá? Só que detalhe, né? Atualmente tenho conhecimento em linguagem como Bootstrap. Nem o React, deixa eu aumentar aqui o zoom, nem o React e nem o Bootstrap são linguagens, tá? Então, muito cuidado com as definições das coisas, tá? Vamos escrever um textinho aqui, então. Eu vou duplicar essa linha. Olá, pessoal, sou o Nicolas Sente, estudantes de sistemas de informação. Não precisamos dessa informação extra aqui. Isso aqui você fala na entrevista. Brasileiro, nascido em 2023, tá? Escrever SC aqui, nascido em 2023. Não vou colocar esse texto por enquanto, deixa ele pra gente ir mais pra frente, olha só, tá? Então essa aqui é a ideia por enquanto. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar um título e vou chamar de habilidade, tá? Habilidades, desse jeito. E aí eu vou colocar aquele texto, olha só. É engraçado, quando eu copio como texto, ele não pega só a seleção, né? Agora que eu percebi isso. Ele pega o texto todo, não tem problema. Eu colocar um H maiúsculo aqui, habilidades, HTML, não precisa colocar HTML5 na minha opinião, tá? Nem CSS3, aqui você pode escrever JavaScript, temos bastante espaço para isso. Podemos fazer o seguinte, ó, React, Bootstrap e o que mais for preciso para desempenhar bem a minha função, por exemplo, tá? Não precisa ser exatamente esse texto, mas é isso aí. Deixa eu reduzir aqui o nosso box. Maravilha. Shift G para voltar com as grids. Vamos tentar colocar esses caras nas grids. Deixa eu colocar aqui direto nessa grid aqui. Não sei se vai ficar bom ou se eu vou deixar uma coluna livre ali, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui mais ou menos por aqui. Shift G, Shift 2. Eu acho que tá ganhando corpo, pessoal. Habilidades pode ser um pouquinho maior. 24 talvez, tá?
Olha só, bacana? Depois a gente precisa ver também aqui a questão, né, dos espaçamentos, das margens de um bloco para o outro. A gente vai colocando o conteúdo na página e depois nós vamos distribuindo essas informações, ver qual que é a melhor maneira, tá? É assim que eu costumo fazer. O que mais que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar um outro título aqui e vou fazer assim, ó, vamos conversar desse jeito, tá? Aqui embaixo a gente poderia colocar simplesmente os logotipos aqui, GitHub, LinkedIn e Instagram. E a pessoa que vai entrar em contato entra pelas redes sociais, tá? Eu acho mais interessante. Então o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou buscar esses ícones, tá? Então, a gente tem aqui alguns plugins que podem ajudar. A gente poderia buscar na internet também esses ícones, dá na mesma, tanto faz, tá? Mas, por exemplo, se eu buscar aqui, eu tenho alguns plugins que, por exemplo, olha só, nós temos esse plugin Iconify, ele é mais ou menos bom, ele tem alguns problemas, ele busca muitos ícones, e aí a gente precisa selecionar uns que tem a mesma linguagem visual. Pessoal, por exemplo, se eu vier aqui buscar GitHub, repara, ele traz, digamos, várias linguagens, tá? Então, quando eu utilizar um ícone, eu tenho que procurar deixar ambos na mesma linguagem visual, para não ficar um diferente do outro, tá? Então, por exemplo, eu queria um quadradinho, ó. Achei um quadradinho aqui, ó. Gem GitHub 24x24. Vou clicar nele, aqui, Import Icon. Importou, só preciso saber onde ele veio parar. Ele veio aqui, maravilha, então ele tá ali. E aí eu vou buscar outros ícones, né? Então, Instagram, um que seja quadradinho também. Vou pegar esse segundo aqui, vou importar. E agora, LinkedIn. Ok, pessoal, então deixa eu selecionar esses caras aqui, Shift 2, maravilha. Então eu importei aqui os 3 ícones, eu vou simplesmente deixar ele na mesma posição ali, colocar eles alinhados ali e volto daqui a pouquinho. Muito bem, coloquei eles aqui próximos um do outro e isso aqui me incomoda, tá? Eu tenho linguagens diferentes, olha só aqui o raio, né, dessa curva aqui do Instagram. Então eu não vou usar esse ícone do Instagram, vou buscar outro, já eu volto. Prontinho, eu demorei um pouquinho para achar um ícone aqui pro Instagram que ficasse na mesma linguagem visual e esse é o problema desse plugin que eu acabei de mostrar, né, desse Iconify. Ele te dá muitas opções, né? Então é difícil você encontrar ícones na mesma família, tá? Mas enfim, existe, né? Existem outros plugins também que vão te dar todos os ícones na mesma família, mas aí você precisa, digamos assim, aceitar com aquela família de fonte, né? Com aquela família de ícone, tá? Isso é uma das formas da gente incluir ícone, enfim, existem diversas outras, mas o fato é que eu encontrei um ícone que ficou bem bacana aqui, utilizando aqui a mesma linguagem visual. Para mim eles parecem da mesma família, tem pequena diferença aqui com relação aqui a esse raio, né, um pouco diferente com relação a esse do GitHub, mas eu vou fazer vista grossa aqui, tá bem? Deixa eu transformar esse cara num auto layout, que eu quero mudar aqui para a versão horizontal. Com relação aqui ao fio, eu vou utilizar a nossa cor primária, mas ok, aí ele ficou a cor primária lá atrás, né, do meu frame, digamos assim. Eu preciso acessar os ícones. Eu posso vir aqui e mudar aqui, ó. Aqui no Selection Colors é as cores que estão selecionadas aqui dentro, aí sim eu consigo pegar o Primary e colocar ele lá, tá? Muito bem, deixa eu colocar aqui, por exemplo, Icons, por exemplo. Se eu aumentar aqui, ele vai aumentar só o tamanho do frame, mas eu posso escalar com a ferramenta K. Aí ele vai escalar para todos os lados aqui, certo? Ele está com 34 de altura. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vamos ter que colocar aqui 32, por exemplo, que ele não vai me deixar. Ok, eu posso vir aqui um por um, selecionar o primeiro, 32. Deixa eu ESC para poder mudar de forma proporcional. Ctrl, seleciono o LinkedIn, 32. Não sei se ficou muito grande ou não, tá? Enter. Ctrl, clico fora primeiro. Agora sim, Ctrl, seleciono só o GitHub. Esse daqui eu esqueci de ligar. Ok, vou mudar aqui então, 32 aqui. Agora o do GitHub eu vou lembrar de ligar o cadeadinho aqui. 32, muito bem. Seleciono aqui o nosso auto layout e vou mudar um pouquinho aqui o tamanho, colocar uns 16 aqui. Show de bola. Shift G pra gente ver a grid. Ok, eu acho que esse cara aqui tá muito grande. Vou diminuir ele para caber aqui. Maravilha, Shift G novamente. Eu acho que com relação aqui ao conteúdo, é isso, tá? A gente não tem muito mais coisa, inclusive, a gente nem precisa nessa página, pessoal, ter um link para projeto, porque olha quanto espaço vazio eu tenho aqui, né? Eu consigo, de cara, deixar os projetos aqui já direto aqui na home, tá? Não preciso desse link sobre mim também. Os textos, eles estão muito parecidos.
tá? Então, coloquei toda a informação que eu preciso na página inicial e agora vamos ver como que eu consigo fazer para já colocar os projetos, tá? Então, esses projetos todos, eles vão estar na página inicial também. Bacana? Vamos lá, deixa eu abrir novamente aqui o Figma. Primeira coisa, eu não achei legal esta imagem de fundo, tá? Eu acho que não deu a ideia que eu queria dar. E não tem problema a gente mudar, né, o que a gente tinha decidido antes. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, na verdade ele não está como imagem de fundo, ele está como imagem de fato aqui, né? Vamos tentar colocar essa imagem aqui. Eu vou selecionar essa imagem aqui, ó, Ctrl C, eu vou simplesmente trocar uma pela outra, tá? Vem aqui, Ctrl V, desse jeito. E vou tirar aqui aquela nossa imagem. Olha só que interessante ficou isso aqui, pessoal. Deixa eu tentar diminuir este nosso blur. Primeiro deixa eu tirar o blur. Aqui não deu leitura, ficou ruim. Se eu mexer aqui, o blur eu acho que tá bacana. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu selecionar de novo. Eu vou mudar aqui. Ao invés de fio, vou colocar crop. Que é para eu tentar mudar aqui a posição. Olha só que interessante, pressionar o Enter. Nossa, ficou top isso aqui, hein? Ficou legal, eu só não gostei muito desse branco aqui. Como é que a gente pode fazer? Vou colocar 50, já perdeu a ideia que eu queria. Vou colocar 70, eu acho que 70 tá de bom tamanho. Vamos tentar mudar um pouquinho, tentar diminuir um pouquinho, por exemplo, a exposição. Eu queria diminuir aquele branco ali sem mexer muito nas cores. Diminuir um pouquinho a saturação, talvez não, que vai muito pro cinza, né? Aqui eu posso aumentar um pouquinho. Diminuir os highlights, talvez. Enfim, vale dar uma brincada aí, tá? Eu vou deixar assim, pessoal. Eu achei que ficou muito top isso aqui, tá? Como que a gente pode fazer para colocar os nossos projetos? Eu pensei em colocar alguns boxes aqui do lado. Eu tenho muito espaço branco aqui. Então, se eu desenhar aqui alguns retângulos, só para a gente poder, digamos assim, fazer o nosso wireframe, né? Fazer o wireframe em cima do projeto já. Vamos colocar 4 aqui, mais ou menos. Deixa eu grupar todo mundo, Ctrl G. Criei um grupo, deixa eu chamar de projetos, tá? Só para a gente não esquecer eles ali. Aumentar um pouquinho, Shift G, vamos colocar na grid. É isso, deixa eu alinhar ali com o habilidades e é isso aí, pessoal. Mais ou menos, Shift G. E aí, o que vocês acharam disso aqui, hein? Eu tô achando interessante, hein? O que vai acontecer quando a pessoa clicar num projeto, né? Hoje o que acontece? Vamos abrir? Na verdade, hoje a gente tem um link aqui embaixo, né? Se eu clico na imagem não acontece nada, mas se eu clico, por exemplo, no projeto Moda Hora, ele abre, ele já vai direto para a URL, né? Ele já vai direto ali para a página. Muito bem, deixa eu fechar então. O que eu prefiro fazer, pessoal? Eu prefiro, quando a pessoa clicar no projeto, ela lê algumas coisas. Então, projeto desenvolvido para o curso da Serlive, tarará, utilizando as linguagens HTML, CSS e etc, tá? Falando o que você aprendeu, talvez, né? Explicando se é um projeto que foi feito num curso, por exemplo, ou se é um projeto pessoal, coisa que eu aconselho vocês fazerem, tá? Desenvolvam projetos pessoais, projetos que vocês não viram em curso nenhum, que é mais ou menos o que eu tô fazendo aqui com vocês, tá? Mais ou menos o que eu tô fazendo aqui com vocês é o que eu gostaria que vocês fizessem também. Desenvolver alguns projetos totalmente autorais, né? Para você, tá? Para você colocar no seu portfólio, tá? Isso é muito interessante. E quando você fizer isso, coloca lá projeto pessoal feito para treinar, para praticar tal coisa. Isso vai demonstrar que você é uma pessoa que, sabe, que você realmente está buscando se aperfeiçoar, tá? Isso é muito, muito, muito valioso, tá? Na minha humilde opinião. Bacana, pessoal? Muito bem, então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Basicamente eu vou colocar algumas imagens, as imagens lá dos projetos, vou fazer um recorte, vou clicar nesses links todos aqui, vou clicar nesse e nesse, vou fazer uns recortes e venho daqui a pouquinho pra gente seguir o vídeo aqui. Tá, 1 minuto. Muito bem, então já coloquei aqui os prints, né, dos projetos. A gente precisaria ver qual a melhor maneira de mostrar esses projetos aqui, pessoal, no nosso portfólio, tá? Poderia ser, por exemplo, mostrando num mockupzinho, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui procurar por mockup, eu vejo vários plugins de mockups, só que alguns são pagos, outros não, enfim.
Mas nesse caso aqui, eu acho que a gente nem precisaria nem precisaríamos de ter um mockup de fato, né? Vamos dar uma olhada em um aqui, vai? Deixa eu pegar qualquer um aqui. Olha só, mockup é para a gente colocar os nossos projetos, né? Como se estivesse sendo aplicados em objetos do mundo real, tá? Então você poderia, por exemplo, colocar um projeto num aparelho celular, por exemplo, né? Mas enfim, eu acho que nesse caso não faz muito sentido a gente ter esses layouts aqui dentro de alguns mockups, tá? Vamos só dar uma olhada aqui, vamos olhar como que... Olha só, aqui ele está apresentando direto a imagem direto, temos aqui um texto por cima da imagem, vamos ver como é que esse rapaz fez aqui, ó, projetos. Olha que legal o efeito do hover dele, muito bom. Vamos lá, cliquei em projetos, eu quero ver os projetos, tá aqui. Repositório do Git, site de notícia nerd, aí ele tem aqui visualizar projeto, mas esse Yuri ele nem colocou nada de imagem dos projetos, tá? Então, enfim, para esse nosso trabalho, eu vou simplesmente jogar essas imagens aqui dentro, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, vou copiar simplesmente aqui o fio, deixa eu selecionar com o Ctrl, agora sim, eu vou colocar aqui, é isso, e vou apagar esse cara, tá? Posso deixar nessa mesma disposição, inclusive ó, com o Ctrl, atenção, porque senão eu vou colocar no grupo todo. E apago aqui, é isso, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Bacana. Vou apagar então essas imagens daqui, Shift 2 pra gente ver como tá ficando. Dá pra melhorar? Claro que dá. Dá pra melhorar isso aqui, tá? Eu acabei criando um print aqui com uma linha ali em cima, vamos dar só um pequeno crop aqui. Na verdade, acho que essa linha tá no projeto de fato, quer ver? Aqui, ó. Tem um pedaço dessa linha aqui de cima, tá? Mas no nosso portfólio ficou ruim. Então, vou mudar aqui, Ctrl, agora sim. Clico nele, de fio para crop. Trazer um pouquinho para cima, Enter. É isso, já deu uma leve melhorada. Poderíamos ter colocado uma borda aqui. Vamos testar com uma borda? Eu vou colocar uma borda, talvez um cinza, hein? Isso aqui poderia virar um componente. Engraçado que agora eu coloquei a borda no próprio grupo, né? O ideal seria, na verdade aqui ficou com as imagens, eu poderia ter um frame aqui, enfim, pessoal. Vamos ir um pouquinho mais rápido aqui. A bordinha branca eu não achei todo mal não, hein? Não tá branco, né? Tá um cinza, mas não ficou bom. Então eu vou tirar essa borda, tá? Não gostei dela não. Poderíamos tentar colocar uma sombra ou um blur, alguma coisa por trás para dar uma distanciada do fundo, tá? Mas por enquanto deixa assim, vamos ver se é necessário ou não. Uma outra coisa que eu senti falta também é desse pequeno logo, né? Seria como se fosse o logotipo dele, tá? Como que a gente pode fazer esse logo aqui? Deixa eu clicar com o botão direito, inspecionar. Quero saber qual que é a fonte. Ele utilizou, pessoal, fonte Anson para escrever a letra N, tá? Eu vou mudar um pouquinho isso, tá? Não sei se era a sua ideia de fato, Nicolas, mas eu vou mudar um pouco. Eu vou escolher uma outra fonte. Posso até fazer a mesma fonte, tá? Fazer para cá, N, e vou digitar uma elipse sem cor e com um stroke, que é a nossa cor primária. Aumentar aqui um pouquinho. Esse N também vai utilizar a nossa cor primária. Vou usar a mesma fonte, vou selecionar esses dois aqui, colocar no centro. E nesse caso, não me importo com o tamanho da fonte, digamos em pixels, tá? Eu vou simplesmente mudar aqui visualmente. Eu só quero ela um pouco mais V aqui, é isso. Eu quero ela um pouco mais bold, ok, já gostei mais. Centralizar. Posso transformar isso aqui num grupo. Opa, Shift G não, Ctrl G. E vou colocar aqui logo desse jeito, tá? Onde que nós podemos colocar essa logo? Posso, por exemplo, colocar... Opa, eu tô mexendo aqui, tô mexendo na imagem. Então, pera lá, deixa eu bloquear. Colocar ela aqui pra gente ver. Shift G. Não sei se eu gostei muito, não, mas ok. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Duas coisas que eu esqueci, hein? Currículo e o contato. Então, vamos colocar esses caras, né? Onde que eu posso colocar agora que eu já coloquei todo o conteúdo e simplesmente esqueci dos call to actions? Muito bem, fiz uma pequena pausa aqui para ir buscar meu cafezinho. E aproveitando então que eu fiz essa pausa, eu quero perguntar para você se você teria interesse de visualizar o seu próprio portfólio aqui no meu canal, seja eu fazendo análise ou seja até mesmo eu refazendo o projeto por completo do zero. Coloca aqui nos comentários o que você ia gostar mais, tá? Eu fazendo uma análise ou eu fazendo de fato
a refatoração ou refazer o projeto por completo. E se você gostaria de ver o seu portfólio aqui nesse canal, saiba que você pode recomendar através lá via mensagem direta do Instagram ou se tornando membro aqui no canal. Membros aqui no canal possuem prioridade na escolha de seus projetos. Fechado? Voltando na tela do meu computador, se liga. Deixa eu criar aqui alguns botões, então eu vou começar aqui com o texto, vou escrever aqui baixe o CV, né, currículo vitae, vamos deixar simplesmente assim. Eu vou deixar em bold mesmo, mas vou diminuir a fonte aqui para uns 18 e vamos transformar esse cara num botão, tá? Então Shift A nele, vamos colocar aqui o mesmo verde, só que aí a cor daqui do texto, né, ficou bem ruim, a legibilidade. Então vamos fazer o seguinte, para os botões, vamos criar uma outra cor. Vamos sim, então vamos lá, deixa eu vir aqui, primeiramente deixa eu fazer o detach aqui dessa cor, e eu vou escolher uma outra cor, pessoal. Aliás, para a gente escolher uma outra cor, vou fazer o seguinte, eu vou selecionar uma cor aqui dessas imagens, ó, e eu gostei deste rosa daqui, ou deste rosa ou deste azul, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu desenhar aqui dois retângulos, pegar o conta-gotas, deixa eu pegar aqui esse tom de rosa, e agora deixa eu pegar este tonzinho de azul aqui, olha lá. Talvez meio um pouquinho mais escuro, mais pastel, né? Deixa eu só ver se eu acho um outro tom aqui, ó. Esse talvez? Não ficou bom não. Deixa eu pegar um outro aqui. Talvez eu edite, né? Aqui nas cores mesmo, olha só. Esse aqui já ficou mais interessante. Só não sei se vai dar contraste com o texto, né? Então deixa eu mudar aqui, fazer o seguinte, ou eu posso ir para o mais escuro ou para o mais claro, né, subindo aqui. Se a gente for para o mais claro, eu posso deixar o texto preto, ó, eu já gostei mais, tá? Deixa eu pegar então esses dois retângulos e colocar aqui na nossa página, tá? Desse jeito. Opa, ficou muito grande, né? Trazer um pouquinho para cá, é isso aí. Ficou interessante aqui o efeitinho, daqui a pouco a gente vai tirar. Eu vou vir aqui e selecionar este tom, vou duplicar isso aqui para a gente ver qual que fica mais interessante, tá? Pegar deixa eu colocar um longe do outro aqui, deixa eu apagar isso aqui, trazer para cá. Eu acho que eu tendo aí mais para esse pink aqui, hein? Eu acho que combinou mais aqui com o Call to Action, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar este, não quero esse azul não, eu vou ter essa cor secundária. O que eu vou fazer então? Eu vou clicar aqui nos styles, clicar no sinal de mais, e aqui eu vou colocar secondary, tá? Não tô colocando pasta, nada disso, tá? Muito bem, então ele já tá usando aqui, né, essa cor secundária. O meu texto tá branco aqui, FF, podia também ser um style, né? Poderíamos ter criado um style, mas não criei. Aqui eu estou indo um pouco mais rápido. Bacana? Muito bem, então temos aqui um botão, poderia transformar em componente. Sim, poderia. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu clicar aqui para criar um componente. Vou colocar o componente aqui para fora mesmo, fazer uma cópia dele, fazer uma cópia dele aqui também. E aqui vai ser, deixa eu ver aqui, meu contato. Poderíamos colocar simplesmente tel, né? Porque tá claro que trata-se de um contato telefônico, então vamos ser mais direto e assertivo na comunicação, tá? Eu vou colocar, poderia ser tel, poderia ser cell, né? Aí fique à vontade aí. Eu vou colocar qualquer número, tá? 991234567. Maravilha? Colocar ou um espaço ou um tracinho, fique a seu critério aí também. Bacana? Muito bem, por quê? Porque no projeto original esse cara é um link também, né, que vai abrir o WhatsApp, tá? Muito bem, voltando para cá, temos aqui os dois botões. Talvez essa cor tenha ficado um pouco exagerada demais, né? Shift 2, olha só, vamos olhar aqui. Talvez essa cor realmente tenha ficado um pouco brilhante demais. Vamos tentar dar uma escurecida ligeiramente aqui. Não sei se escurecida. Olha só, né? Escolhe aí uma outra cor. Enfim, eu vou ser um pouco mais rápido aqui, tá? Enfim, tá de bom tamanho, tá? Não quero perder muito tempo aqui. Se fosse um projeto real mesmo, eu iria perder um pouquinho mais de tempo para escolher uma cor com um pouco mais de cuidado, mas eu acho que já deu para pegar a ideia que eu quero passar, tá bem? Esses botões, eles podem ficar aqui ou eles podem ficar aqui embaixo, né? A gente tem espaço aqui, olha lá, tá? Vamos trazer para cá. Podemos alinhar ali com o portfólio, olha só. É uma opção.
Esse N aqui, ele me parece que está um pouco jogado ali no canto, né? Parece que não tinha onde pôr e jogamos ele ali. Talvez dê para mudar um pouco isso, né? Vamos fazer um teste, eu vou duplicar essa página, porque eu quero fazer um outro teste. Deixa eu pressionar Ctrl G aqui. Eu quero fazer o seguinte, deixa eu trazer um pouco esse texto para cá, todo ele, e jogar o ícone para cá. Olha só, Shift G. Já ficou mais interessante. Vamos diminuir um pouco tudo isso aqui. Eu quero deixar um pouquinho menor. Aqui eu estou distorcendo a imagem? Não, não estou, né? Não estou distorcendo a imagem, estou fazendo o crop dela. Ok, era isso que eu queria. Deixa eu diminuir um pouquinho para cá. Dar o mesmo espaço ali que eu coloquei do lado, né? Deixar ele mais quadrado assim. Aí vai do ajuste fino, né, pessoal? Olha só, tá? Shift 2 e é isso aí, né? Olha que interessante, né? Diferente, aposto que tá diferente de outros projetos que você já viu na internet, de outros portfólios que você já viu na internet. Precisaria fazer um ajuste fino, talvez essa proporção dessas imagens não seja a mais interessante, talvez reduzir um pouquinho assim. E sempre lembre que você vai ter mais projetos para mostrar, tá? Então quando você tiver mais projetos, você pode ir colocando eles aqui embaixo, né? Como por exemplo assim, você tem depois um botão ver mais projetos, alguma coisa assim. Ou você pode colocar uma div aqui em volta com barra de rolagem, né? Então por exemplo, imagina que eu tenho aqui, mais ou menos aqui, algo assim, ó. Deixa eu transformar isso aqui num frame. Vou colocar aqui Ungroup. E agora eu vou fazer um Frame Selection, tá? Frame Selection, por quê? Porque eu quero esconder parte da imagem. Olha lá. Eu quero esconder parte, deixar claro que tem conteúdo para baixo, tá? Aqui eu já tô viajando, tá, pessoal? Mas vamos ver. Olha lá, eu poderia, se eu tivesse mais projetos, eu poderia fazer algo assim, ó. Trazer para cá, agora sim. E aí deixar mais ou menos dessa forma, né? Tá muito... Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, colocar uns 6 talvez. Enfim, aí tem que ver a questão da usabilidade também, né? Você pode deixar essa parte visual mais fininho, mas deixar a área clicável um pouco mais grossa, tá? Para o usuário não ter muita dificuldade para fazer o scroll, se ele não fizer o scroll utilizando a barra de rolagem aqui do mouse. Enfim, precisaríamos estudar um pouquinho mais para ver qual que é a melhor opção. Deixa eu ver qual que eu gostei mais aqui dos dois. Olhando assim, esse espaço aqui ele ficou muito vazio, né? Talvez eu possa jogar esses botões de call to action para cá, alinhado ali com o logo, e subir um pouco isso aqui, ó. Vamos lá, Shift 2. E aí? Tá criando forma, não tá? Tá ficando interessante, pessoal. A única coisa que a gente precisa saber agora é o seguinte: como é que a pessoa vai visualizar esses projetos, né? A gente pode fazer com que ela, quando clicar, vá para uma nova página, ou poderia ser como se fosse um modal também, por cima de tudo, né? Clicou, abre um modal, e aí vai ter aqui algumas imagens do projeto, com as informações que a gente quer passar, tá? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, né? Não sei se vai ser exatamente o ideal, mas vamos experimentar algumas coisas aqui, tá? O que eu quero fazer é o seguinte: quando a pessoa clicar numa dessas thumbs, eu quero mostrar aqui num box do lado as informações desse projeto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, deixa eu duplicar esse frame e basicamente o que eu quero fazer, colocar um retângulo aqui, digitar R, vou desenhar um retângulo aqui por cima de tudo, opa, acabei de colocando, não era isso que eu queria, vou apagar, apaga. Por que não quer apagar? Meu Deus, não sei apagar um objeto. Pronto, agora sim. Então vamos lá, R, vamos desenhar um retângulo, mais ou menos aqui do mesmo tamanho. Deixa eu pegar um tom aqui, um quase preto, olha só. Eu acho que ficou bacana. E aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar um texto aqui dentro. Então, poderíamos até fazer o seguinte, poderíamos criar aqui uma caixa de texto. Deixa eu abrir aqui um Loren, um outro plugin aqui, Loren Y, e aí eu vou querer 2 parágrafos, vou gerar, talvez ficou muito, né? Vou colocar ele aqui em branco, show de bola, vou aumentar um pouquinho aqui, realmente eu exagerei, apagar isso tudo aqui, olha só, tá? E é isso aí. O que eu vou fazer agora, pessoal, duplicar aqui esse título, tá? Então vou deixar ele aqui, deixa eu só ver onde que eu copiei aqui, deixa eu trazer ele aqui para cima. Pessoal, eu não tô me preocupando aqui nesse projeto com essa questão da organização das layers, tá? É mais num projeto real extremamente importante que a gente dê atenção a isso, ok?
porque senão vai ficar essa bagunça, é difícil da gente depois continuar o projeto, tá? Então, por favor, não faça como eu, dê atenção à sua organização das layers, bacana? Deixa eu pegar aqui texto selecionado, eu quero colocar o primary, deixa eu ver se esse cara vai ficar melhor, não, vou deixar ele primary. Maravilha. E aí a gente poderia ter mais textos, né? Então deixa eu aumentar um pouquinho essas fontes. A mesma coisa aqui, a gente poderia ter alguns estilos para as fontes também, tá? Vou colocar aqui uns 24, deixar ele bold. Posso duplicar esta linha aqui e colocar assim, habilidades, por exemplo, tá? E aí eu colocaria aqui HTML, CSS, JavaScript, se for o caso, React, Angular, Vue, TypeScript, coloque aí as tecnologias que você utilizou para fazer esse projeto. Poderíamos deixar claro aqui nesse texto que trata-se de um projeto didático, por exemplo, um projeto acadêmico, digamos assim, né? Um projeto que você fez seguindo algum material de um curso, algum tutorial, alguma coisa assim. Deixe sempre claro de onde você fez esse projeto. Se for um projeto pessoal, deixe muito claro também, tá? Eu acho que é isso, né, pessoal? A única coisa que precisa fazer, eu vou colocar um stroke, usando aqui a minha cor secundária, aqui, desse jeito, e vou aumentar um pouquinho aqui, para deixar claro qual é o projeto selecionado, tá? Olha só, eu acho que tá ficando bom, hein? Talvez aqui as imagens, né, seja mais interessante a gente pensar uma outra imagem para representar os projetos, fazer uma imagem mais produzida, digamos assim, mas em termos de estrutura, eu acho que já tá interessante. O que a gente precisa pensar é, então vamos lá, se a pessoa veio aqui, clicou nesse botão aqui, certo? Clicou nessa primeira thumb, a gente precisa pensar o seguinte, isso aqui vai ser uma outra página, ou isso daqui vai ser como se fosse só um modal que vai abrir por cima aqui dessa parte do conteúdo, né? Poderia ser simplesmente um modal que abre, né? E aí, sendo um modal, eu vou abrir de novo o nosso Iconify aqui para buscar um ícone de close, tá? Para a gente colocar nesse modal. Olha só, esse aqui faz parte da nossa família, digamos assim, né? Então vou clicar nele aqui, deixa eu clicar aqui em Import, deixa eu colocar aqui a cor secundária para a gente ver. Eu acho que ficou interessante, hein? Talvez um pouco mais para cima, assim, mais ou menos. Vamos dar uma olhada como é que esse cara está se comportando na grid. Eu acho que tá dentro da grid, tá tudo certinho. Maravilha, pessoal. 50G, eu acho que tá de bom tamanho, hein? Poderíamos trabalhar mais? Claro que sim, poderia ir avançando, né? Fazendo outros testes, talvez colocar uma imagem de fundo junto com esse cara, né? Uma imagem que eu gostei bastante é essa aqui, ó, desse óculos daqui. A gente poderia inverter ela, né? Espelhar ela, fazer ela meio que mesclada ali no fundo, enfim. Dá pra gente brincar um pouquinho mais, mas eu acho que para esse vídeo não ficar muito longo, eu acho que eu vou parando por aqui. O que mais que a gente poderia fazer aqui ainda nesse projeto? Trabalhar com a versão responsiva dele, como é que esses elementos eles vão se comportar em telas menores. E depois fazer o HTML e o CSS, tá? Então poderíamos fazer HTML e CSS estático, poderíamos depois utilizar o React, porque é uma tecnologia que sim, o mercado pede bastante, e para ter ali a questão do SEO friendly, eu utilizaria o Next.js para deixar esses caras com os benefícios de utilizar os componentes do React, com os benefícios de ter ali um gerador, né? Fazer a geração desse site lá no servidor. Mas isso é uma outra etapa, ok? Se você conseguir desenvolver isso aqui com HTML e CSS, perfeito. Depois é continuar os estudos, continuar avançando. Agora eu quero saber de você, o que você achou do projeto que eu fiz? Você achou que ficou melhor, pior, ficou bom, ficou uma bela porcaria? Coloca nos comentários, eu vou adorar receber seu feedback. E também coloca se você tiver sugestão. Se você perceber alguma coisa que eu poderia ter feito diferente, se você conseguir descrever nos comentários, coloca nos comentários também. Eu vou adorar receber o feedback de vocês, tá? E se você gostaria de ver o seu projeto, tanto na seção de análise de portfólio, como na seção aqui que eu estou começando agora, onde eu vou refazer o projeto de vocês, me manda uma mensagem lá no Instagram. Só lembrando que membros vão ter mais chances, tá? Eu vou dar mais chances para os membros aqui do canal. Fechado, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!